Romanos 8. Hoje, nosso Deus permitindo, nós concluiremos ali o verso 26. Então, Romanos, capítulo é o 8, o verso 26. Tem sido para nós um texto confrontador e tem trabalhado importantes demandas no nosso coração. Todos acharam? Não precisamos ficar de pé não. Vamos olhar aqui o verso 26. O texto, eu vou ler o verso 26, pois nós vamos ficar nele hoje e vamos, nosso bom Deus permitindo, concluir a exposição do mesmo. Acompanhando aí na Bíblia de vocês, verso 26 diz assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Amém? Vamos ter mais um momento de oração? Fechar os nossos olhos? Senhor Deus, obrigado por Tua palavra, Pai, a qual temos tido a oportunidade de lê-la e estarmos meditando nela. Obrigado, Senhor, porque somos Teus filhos e temos sido direcionados por Ti mesmo através da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque temos aprendido muito, Senhor. Temos sido muito confrontados. Te rogamos em nome de Jesus, que o nosso coração seja terra fértil e que possa, Senhor, receber das Tuas instruções e produzir frutos para a Tua glória mesmo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Só abrir o cronômetro aqui. Meus irmãos, nós estamos aqui a 3 instruções do verso 26. Em 3 domingos o Senhor Deus tem nos dado a graça de estarmos meditando aqui. E Ele tem nos ensinado demandas importantíssimas relacionadas a esse verso. Nós vimos que o apóstolo Paulo está instruindo a igreja que está lá em Corinto, em determinadas situações. E como nós aqui funilamos e chegamos aqui no verso 26, ali quando Paulo fala da fraqueza, na perspectiva singular da palavra que é usado ali no grego, e vimos que a fraqueza ela está direcionada totalmente a uma igreja, a irmãos, e até o apóstolo Paulo, a qual ele se coloca no mesmo pacote, que não sabiam orar. E hoje o Senhor Deus nos dá a graça de entendermos como que Paulo informa esses irmãos que eles vão ser instruídos. Olha só, Paulo tem nos ensinado, e nós vimos aqui já 3 domingos, e eu vou fazer a leitura aqui, e vocês acompanham aí, que eu vou tonificar quando chegar na parte do texto que nós já vimos e o que nós falamos. Paulo escreveu aqui essa igreja da seguinte forma: também o Espírito semelhantemente nos assiste, nos ajuda. Nesse domingo nós falamos sobre a ajuda que é dispensada do Espírito Santo para essa igreja. Ou seja, o Espírito de Deus assiste essa igreja não só na mazela, na dificuldade, na debilidade da oração. Como nós meditamos, as dificuldades são plurais. E Paulo apresenta aqui no verso 26 que o Espírito de Deus auxilia a igreja, principalmente nessa demanda. Nos detivemos um domingo inteiro para tratar disso aqui. Vemos depois, da mesma forma, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. E aqui nós nos detivemos em 2 momentos. No momento plural, onde nós vimos de forma macro, porque caminhamos desde o capítulo 1 até chegarmos aqui, que a igreja que estava ali em Roma tinha muitas debilidades e pontos específicos do qual o apóstolo Paulo estava tratando, e vimos que o Espírito Santo em todo esse tempo, a pessoa do nosso Deus estava tratando e zelando dessa igreja em todos os tempos. Pegamos essa passagem, aplicamos na nossa realidade nos dias de hoje com o mesmo entendimento que, como crentes, como irmãos em Jesus Cristo, temos problemas plurais e são muitos.
tanto no coletivo, como igreja, como familiar, dentro das nossas casas e particularmente. E o Espírito de Deus nos assiste, nos ajuda, nos liberta, nos direciona para o caminho correto. E também nós ficamos no terceiro domingo, quando nós falamos que também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. E foi aí onde nós trabalhamos no domingo passado, que Paulo especificou qual era essa fraqueza da igreja, que era não saber orar. E aí nós, no primeiro momento, olhando para esse texto, aprendemos que o não saber orar não era a oração macro, uma oração geral, como que é ensinada pela Escritura Sagrada. Na Escritura nós vamos perceber que o próprio Cristo ensinou para os seus como deveria orar. Na oração do Pai Nosso, a Bíblia fala por diversas vezes, o apóstolo Paulo fala por diversas vezes como se deve orar. Nós aprendemos e entendemos que a fraqueza dessa igreja estava em não saber orar, não buscar no Senhor, não desenvolver práticas ou uma conduta de vida relacionada à oração específica de problemas pontuais. Tivemos como tônica o próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo chega lá no segundo livro que ele escreve aos Coríntios, e ele fala que ele foi presenteado com um baita de um espinho da qual ele não conseguia se livrar. Tem um espinho na minha carne a qual eu não consigo me livrar. E aí você percebe que por 3 vezes o apóstolo Paulo se volta a Deus, pedindo a Deus que o livre desse espinho na carne. E você percebe que a petição de Paulo não era coerente com aquilo que Deus tinha para Paulo. Ou seja, nas respostas de Deus para Paulo, o que Paulo escutou foi isso: não, Paulo, eu não vou tirar o espinho da sua carne. O espinho da carne tem um propósito e você vai passar por ele. Ou seja, Paulo teve que experimentar isso, e essa era a vontade de Deus. E aí nós aprendemos que na pessoa de Paulo, como ele mesmo ombreou essa falha junto com essa igreja, ele não sabia orar. E hoje nós pegamos o texto como completo do que está escrito e vamos ficar aqui na parte final. O texto fala assim como nós lemos aqui no início: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aqui hoje nós vamos chegar nessa parte final do texto, e nessa parte final aprendemos que, diante da mazela, da fraqueza dessa igreja, o apóstolo Paulo não só aponta para eles e para ele como alguém que tem fraqueza e não tem solução. A solução é a intercessão do Espírito Santo. E a intercessão do Espírito Santo se dá da seguinte forma: com gemidos inexprimíveis. Ou seja, uma forma de interceder que palavras não comunicam como que é, de tão profunda que é a intercessão do Espírito Santo. Percebam, irmãos, vou falar de novo. A intercessão do Espírito Santo por nós, nessa nossa fraqueza, naquilo que nós somos incompetentes, limitados, fracos, a intercessão é de tal ponto que ela não se expressa com palavras, ela não se explica, ela se desenvolve de uma forma que só se vê quando se vive, quando passa, quando se caminha com. Então, só o crente que tem essa debilidade consegue entender como que ele é assistido pelo Espírito Santo, de uma forma que não se ouve, mas de uma forma que você percebe que Deus está fazendo ao seu favor e te conduzindo por caminhos de pastos verdejantes. Por mais que às vezes esses caminhos sejam caminhos, como disse o salmista: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Todo crente em Jesus Cristo, na certeza que a intercessão do Espírito Santo é uma verdade na sua vida, não importa o que ele passe, não importa o caminho que ele ande, ele vai andar seguro, porque Deus está conduzindo do início ao fim. Nossa, que paz deve ter no coração de um crente de verdade. Que paz, Julião, que paz. É impossível descrever isso.
Vamos juntos andarmos aqui no verso 26, lá para o finalzinho. Meus irmãos, Paulo, ele afirma assim, e é como se Paulo estivesse narrando o que ele está escrevendo. Eu vou tentar reproduzir aqui para vocês. Paulo diz, em primeiro lugar, nós somos fracos. Por sermos fracos, nós precisamos de ajuda. A fraqueza dessa igreja de Paulo é não saber orar. Ou seja, o que Paulo está falando aqui no verso 26 é que nós somos fracos, precisamos de ajuda e somos necessitados que alguém intervinha nessa nossa debilidade. Diante dessa solução, dessa situação, Paulo traz a solução aqui, e ela se manifesta de duas formas. A primeira, o Espírito Santo intercede por nós. A fraqueza dessa igreja, a fraqueza de Paulo e a fraqueza que é patente em nós, ela só pode ser solucionada pelo Espírito Santo. Não é pela instituição, não é pela ajuda de outra pessoa, em primeiro lugar, de forma imediata, não é por nada e nem por ninguém pode haver uma solução para esse problema. Só o Espírito Santo. E Paulo deixa mais. A forma e a maneira como o Espírito Santo age na vida desse crente, desse filho de Deus, é com gemidos inexprimíveis. O interessante é que quando essa conotação vem com essa força, parece que Paulo faz questão de escamotear da seguinte forma: o Espírito Santo está fazendo e não está procurando patenteamento do que ele está fazendo. Ou seja, ele não está evidenciando e deixando claro para todos que ele está fazendo. Como se dissesse assim, sou eu que faço, eu que fiz. Pelo contrário, ele faz com que a situação se tonifique de tal forma que o crente, ele conhece que é o Espírito Santo que está fazendo, para que cada dia mais ele desenvolva um relacionamento mais profundo com ele. E um relacionamento profundo com Deus se dá numa pessoalidade que dispensa trombetas. Relacionar-se com Deus, ser conduzido pelo Espírito Santo, dispensa trombetas, dispensa propagandas. Olha, eu sou crente, viu? Olha, eu sou isso. Olha, eu sou bom. Olha, eu consigo fazer tais coisas. Olha, eu faço isso. Isso é a primeira evidência de uma pessoa que está muito distante de Deus. Isso é uma evidência de uma pessoa que, se tem um relacionamento com o Senhor Deus, ele é muito pífio. É doentio. Não existe relacionamento do Senhor Deus com pessoas dessa forma. Quanto mais eu me relaciono com Deus, quanto mais eu sou confrontado pelo Espírito Santo, menor eu fico, mais profundo, mais contemplativo, mais silencioso e mais cheio daquela certeza que tinha João Batista. João Batista falava assim: eu não sou digno de desatar as sandálias desse homem. Importa que eu diminua e que ele cresça. A regra coetânea da igreja que se diz evangélica do dia de hoje é: importa que eu cresça e que ele diminua. É totalmente contrário às Escrituras Sagradas. Diante desses fatos, meus irmãos, Paulo está dizendo que esses irmãos não sabiam o que estavam fazendo. Eles eram totalmente necessitados da intervenção do Espírito Santo. Porque observem só, quando nós fomos chamados ao Evangelho, quando nós somos chamados por Deus, uma das primeiras características ou práticas que nos são ensinadas é a oração. Já pararam para pensar nisso? É uma das primeiras práticas que são ensinadas na igreja, é orar. No mínimo, é orar. E essa prática é patente nessa igreja, que eles não sabiam orar. Porque o orar não é um mecanismo simples ou de uma ação mecânica, se simplesmente se desenvolve por aquilo que você acha, por aquilo que você acredita ou por aquilo que você fala. Não! Oração envolve uma demanda de vida. Oração envolve um cotidiano com Deus. Oração envolve
você conhecer profundamente o seu Senhor e permitir que Ele entre nos meandros do seu coração e transforme as estruturas da sua fé, as estruturas que foram desconstruídas pelos pecados que você vivia no passado e pela realidade presente que tem que ser confrontada por aquilo que você tem em Deus. Orar não é simplesmente você ficar de joelho e falar com o Senhor Deus. Orar não é você ir para um monte e contar a história de Deus todinha de forma muito alta para que as pessoas ouçam. Orar não é você chegar aqui na liturgia e falar simplesmente orar aquilo que é concernente ao que o culto nos direciona. Orar é ter relacionamento. Orar é se relacionar. E aqui nós entramos num problemão, porque nós estamos vivendo uma geração que pouco se relaciona. Você sabe que os relacionamentos que mais crescem hoje são os relacionamentos das redes sociais? Por quê? Porque lá você pode viver e ser quem você quer. Você pode ter olhos azuis, sendo que você nunca viu nem o azul do céu. Você pode ter palavras mais lindas do mundo, sendo que nem falar você sabe. Você pode ser um cavalheiro, sendo um baita de um cavalo. Nas redes sociais você pode ser tudo. E é o local onde mais se desenvolve relacionamentos. Por quê? Lá parece que nós não precisamos nem colocar outras máscaras. Nós simplesmente podemos ser o que nós queremos ser. Hoje, dentro do aspecto social, todo relacionamento nós estamos cheios de máscaras. Por exemplo, vocês que estão aqui hoje, eu que estou aqui hoje, qual foi a máscara que você vestiu para estar aqui hoje? Você já parou para perguntar? O que você não mostra aqui no nosso meio que você mostra em casa? O que você não mostra aqui no nosso meio que você mostra no seu relacionamento? Máscaras. Só que com o nosso Deus não dá para usar máscaras, porque Ele conhece o coração. Com o nosso Deus não dá para falar palavras bonitas tentando enganá-lo. Ele conhece o que está no seu coração. Quanto mais debilidade nós temos no relacionamento com Deus, maior a debilidade diante dos relacionamentos humanos. Quanto mais tonificado isso se manifesta, menor a nossa capacidade de solucionar os problemas que chegam diante de nós, são problemas particulares. É por isso que você observa que a igreja de hoje repete aquilo que era a igreja do ontem. Uma igreja que não consegue orar a Deus e que cada dia mais está distante do Senhor Deus. Por quê? Porque quer e deseja resolver os seus problemas de acordo com as suas psicologias. E cada dia que passa fica cada vez pior. Observem, Paulo não está falando de pessoas ímpias. Como vimos, ele está falando de irmãos que foram justificados, estavam em pleno processo de santificação e caminhando para aquele grande dia. O público dessa carta eram crentes. Os ouvintes da mensagem de Paulo eram irmãos em Cristo. E Paulo era um apóstolo. E tinham debilidades na oração. E Paulo deixa bem claro que esses irmãos eram necessitados da intercessão do Espírito Santo. Sabe o que isso tem que trazer ao meu coração e ao coração de vocês? Humildade. Simplicidade. E uma total dependência do Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Porque mostra que nós não sabemos resolver os nossos problemas particulares sem a ajuda do Espírito Santo. Nós não sabemos fazer petições direcionadas para demandas difíceis da nossa vida sem a ajuda do Espírito Santo. Sabe o que essa palavra está mostrando para nós? Nós não somos independentes. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Tudo, irmãos, tudo. Pais, vocês são dependentes de Deus para criar os filhos de vocês. Pelo amor de Deus, acreditem nisso. Vocês precisam orar a Deus, pedindo graça a Deus para que Deus ilumine vocês, dê estratégia para vocês, dê direcionamento para vocês, para que vocês instruam, sejam bênção dele mesmo para os filhos de vocês.
Cônjuges, vocês não sabem se relacionar como convém, de forma correta, contemplada, totalitária. Vocês precisam do Espírito Santo. Vocês precisam orar a Deus. Porque existem inúmeras demandas no casamento que você vai perceber e vai falar: eu não sei resolver isso. Mas o problema é que nós temos um temperamento de eu sei de tudo. Quando eu não sei, simplesmente eu faço e atropelo. Você quer ver um fato interessante? O verso 26 está arrebentando comigo. Existem demandas na nossa igreja hoje que, como pastor, eu estou cansado de falar para Deus assim: eu não sei resolver, me ajuda. Não sei. São coisas seríssimas. Se fosse para resolver, eu resolveria. Simples. É só chamar o irmão e a irmã e tratar do que eu penso, que eu acredito saber. Era muito fácil. Mas eu sei que isso não ia dar certo. Sinceramente, eu tenho olhado para a minha vida, tenho olhado para a responsabilidade a qual Deus me chamou e tenho falado de forma muito clara para Ele: Senhor, eu não dou conta. Eu não sei resolver isso aqui. Me ajuda. Sabe o que é isso, irmãos? É dependência. Isso nos coloca numa horizontalidade tão grande que ela não permita que no nosso meio existam pessoas que declarem de si mesmos: eu sou bom, eu consigo, eu faço. Não existe um aqui no nosso meio, não existe um no mundo que possa fazer isso. Todos nós somos dependentes. Paulo está escrevendo para essa carta dizendo assim: vocês não sabem orar, vocês não sabem resolver os problemas particulares de vocês. Eu também não sei, mas nós precisamos do Espírito Santo. E agora Paulo vai falar assim: é o Espírito Santo que intercede. O que é intercessão? Para que nós possamos entender o que o Espírito Santo faz com cada um de nós e como o Espírito Santo fez por esses irmãos que estavam em Roma e o que o Espírito Santo fez na vida de Paulo. Interceder é pedir por, é ir diante do Pai para ajudar esses irmãos em oração. Ou seja, interceder é você se colocar diante de Deus pedindo por alguém. Quer ver um exemplo bem bacana e bem simples de você entender? Lembram quando Israel saiu do Egito? Israel sai do Egito e começa a peregrinar no deserto. E quando você continua a leitura, você percebe que o povo por diversas vezes se rebela contra a autoridade de Moisés, contra a autoridade de Arão, reclamam de Deus de todas as formas. Chega em determinados momentos que a ira de Deus se acende e Deus lança pragas contra aquele povo e pesa a mão contra aquele povo. A Bíblia fala que de imediato Moisés se lança no chão junto com Arão, com o rosto no chão, clamando a Deus: por favor, não faça isso, por favor. Intercessão é mais ou menos isso. Você se colocar diante de Deus por alguém. Ajuda, Pai. É o que nós devemos fazer por filhos, por cônjuges, por irmãos na fé, pelo mundo, orarmos por pessoas e termos um coração entregue, pedindo que Deus se compadeça e haja, se for vontade dele, por aquele por quem nós pedimos. Quando Paulo fala que o Espírito Santo intercede por nós, ele está dizendo isso, que o Espírito Santo vai ao Pai, ou que o Espírito Santo em comunicação com o Pai pede por nós da seguinte forma: é mais ou menos assim: tem piedade desse pecador, tem misericórdia, continua derramando a tua graça, compadece-te dele, vamos continuar assistindo esse aqui. Tem piedade. Vamos continuar derramando da graça. É como se o Espírito Santo estivesse fazendo isso por esses irmãos que estão em Roma. É como se o Espírito Santo estivesse fazendo isso por Paulo. É como se o Espírito Santo estivesse fazendo isso por nós. Você já parou para pensar quantas vezes você pecou só hoje? Já parou para pensar nisso? Quantas vezes o Espírito Santo intercedeu por você hoje? Quantas vezes o Espírito Santo intercedeu por você essa semana? Já parou para pensar nisso? Quantos pensamentos impróprios? Quanta debilidade em fazer aquilo que você não dá conta?
Quantas vezes o Espírito Santo teve que te instruir, e te instruir, e te instruir, e te instruir, e você continua errando? Quantas vezes? Uma das características mais lindas que tem na pessoa do nosso Deus é longanimidade, benignidade. Um Deus que continua sendo bom por tempos ininterruptos. Um Deus que é paciente por longos tempos. Já viu como é que nós não temos paciência com os nossos próximos, principalmente com os que são da nossa casa? Errou uma vez, eu tolero. Errou 2 vezes, rapaz. Errou 3 vezes, foi a bomba de Hiroshima. Estoura, explode. Agora você imagina se o Senhor Deus explodisse dessa forma contigo diante das suas debilidades. Já parou para pensar nisso? Olha como é que Deus é bom e se estende ser bom diante dos seus pecados, dos seus erros, das suas limitações, das suas fatalidades. Esse é o mesmo Deus que que intercede por nós. Existem 3 textos, do qual um deles é esse, que deve fazer com que o meu coração e o seu coração se enche de prazer, João, exploda de alegria, de contentamento e de paz. Olha, você que está tomando nota, 1 João capítulo 2, verso 1, o apóstolo diz assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Um segundo texto, dentro desse contexto que é a nossa pregação, Romanos 8, 34, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E por último é o verso que nós estamos lendo: o Espírito nos assiste e intercede com gemidos inexprimíveis. O que nós temos aqui, irmãos, dentro do complexo teológico? Toda a Bíblia nos mostra que nós temos Cristo Jesus intercedendo junto ao Pai, no trono. E nós temos de forma imediata o Espírito Santo nos assistindo nas nossas debilidades pontuais. Que maravilha! Irmãos, é grande demais isso aqui. Nós estamos cercados de graça demais. É lindo demais os cuidados do nosso Deus. Eu, quando fui chamado por Deus a salvação, e logo em seguida o Senhor Deus me chamou ao ministério. Eu fui muito agraciado por Deus, porque Deus colocou um casal de pastores, dos quais me assistiram o tempo inteiro, Valbert e Joelma. E esses irmãos pelejaram e me ajudaram toda a caminhada. A caminhada do início do ministério foi muito bom, porque nesse momento eu me sentia protegido, porque tinha um pastor do meu lado em tempo integral. Mas as circunstâncias da vida vieram, parece que Deus passou a peneira e de repente eu me peguei olhando e percebendo, caramba, não tem mais ninguém que esteja aqui de tempo integral comigo, falando comigo, me chamando a atenção, puxando minha orelha e falando, não, vai por aqui, ou então vai por aqui. E aí quando eu percebi, eu falei, estou sozinho. Mas é quando você olha para essa realidade da Bíblia, Cristo, o nosso Salvador que morreu lá na cruz do Calvário, está à destra do Pai, intercedendo por sua igreja, advogando suas causas. E quando você olha a Bíblia, fala que o Espírito Santo, que habita em você, que te direciona, te santificando, te livrando dos caminhos de morte, te livrando dos caminhos de pecado, te libertando do mal, Ele está simplesmente te intercedendo por você diante de Deus, assistindo você em todas as debilidades. O que mais você precisa, irmão? Fala para mim, pelo amor de Deus, o que mais você reivindica de Deus? Se o próprio Deus te assiste de forma ininterrupta, o tempo inteiro, em todas as circunstâncias, em todos os momentos.
Isso aconteceu antes da fundação do mundo. Você nem sequer existia. A sua história já estava traçada. E tudo até o final da sua vida está nas mãos dele. E ele está dominando tudo, do início ao fim. Irmãos, nós só temos que glorificar a Deus. E como dizem os nossos irmãos pentecostais, é glorificar de pé. Pensam demais. Nem os nossos pais podem fazer isso por nós. Uma galinha não pode fazer isso por seus pintinhos. Nem o animal mais voraz pode fazer isso por seus filhotes. Mas Deus faz isso por seus filhos, por aqueles que Ele chamou, por aqueles que Ele justificou, por aqueles que Ele está justificando, por aqueles que Ele está santificando e conduzindo para o caminho da salvação. Esse sou eu e esse é você. Glória a Deus. Paulo está dizendo assim: nós somos totalmente limitados. Se não fosse Deus, nós estaríamos totalmente perdidos. Por quê? Porque o simples fato de eu não conseguir resolver os problemas pontuais da minha vida mostra que eu sou totalmente limitado. Isso é a mais pura verdade. Quantas debilidades essa igreja vem mostrando de acordo com o que nós vamos expor na palavra. Quantas vezes os apóstolos trupicaram em demandas tão particulares e tão bobas. Quantas vezes na história da igreja, no perpassar dos tempos, nós vemos tropeços enormes. E quantas vezes eu e vocês nos mostramos limitados em diversas coisas. Se nós trouxermos isso aqui para o dia de hoje, as soberbas dos crentes de hoje apontam para sentenças perigosas. Sabe por quê, irmãos? Tem muito crente dos dias de hoje que diz assim: não, eu resolvo, eu faço. Não, eu fiz, eu faço tudo sozinho, eu fiz e aconteceu, eu dei conta. Ou na verdade essas pessoas não são crentes, ou são totalmente ignorantes dessa verdade. Irmãos, não é nenhum nem dois que você pega e fala: não, isso aí vem de tempos antigos. Meu pai e minha mãe são assim, eu sou assim também. Grandes coisas seu pai e sua mãe assim. Grandes coisas. Seu pai e sua mãe vão para o inferno e você vai para o inferno também. Você está certinho. Você está certinho. Continua na sua caminhada. Não, meu pai é bruto. Meu pai resolve tudo é assim. E eu sou assim também. Bacana. É bom que vai em família para o inferno. É bom que vai o pacote completo. Essa pessoa não é crente. Nunca foi crente. Não, na minha casa se resolve assim. É desse jeito. Grandes coisas sua casa. O Senhor não te chamou para você ser semelhante aos seus pais. O Senhor não te chamou para você ser semelhante aos seus antepassados. O Senhor te chamou para você ser semelhante ao Filho. E como é que o Filho resolvia as coisas? Dependência total do Espírito Santo. Dependência total de Deus. E tudo que ele fazia, ele revelava a Trindade na sua mais plena beleza. As nossas limitações não devem ser maiores do que a nossa consciência de limitação. E a nossa consciência de limitação deve fazer com que nós venhamos buscar o Senhor Deus para nos ajudar e nos assistir em todos os momentos das nossas vidas. Todos os momentos das nossas vidas. Paulo agora vai falar que a intercessão acontece com gemidos inexprimíveis. O que é a intercessão do Espírito Santo? É Ele intercedendo por nós diante do Pai. O que é a intercessão do Espírito Santo? É Ele nos conduzindo numa consciência que nós somos limitados, numa consciência que nós precisamos de Deus, numa consciência que nós não conseguimos resolver nossos problemas de forma pessoal, totalitária, e que nós não precisamos de nada e nem ninguém. O que é a intercessão do Espírito Santo? É uma consciência que nós devemos cada dia mais nos afunilar em conhecimento do Senhor Deus, no relacionamento com o Senhor Deus e no aprofundamento do conhecimento das Escrituras Sagradas. Tudo isso é um pacote só em que o Espírito Santo está nos mostrando, nos conduzindo e dizendo ao Pai: tem misericórdia. Vamos continuar derramando graça sobre Ele. Vamos continuar derramando graça sobre ela. Vamos continuar assistindo. Vamos continuar caminhando. Sempre.
Sabe, Julião, tem pessoas que não conseguem entender aquele gásinho. Você já percebeu quando tudo acabou? Não sei se alguém aqui já passou por isso. Vocês chegaram no aperto, chegaram no fim do poço. Aqui talvez porque muitos de nós aqui não chegou ainda, Maria. Não teve uma debilidade muito profunda, não sabe ainda. Mas é quando você chega ali no finalzinho, não tem mais socorro humano, não tem mais força em lugar nenhuma. E de repente você percebe uma força, de repente você percebe um entendimento, de repente você percebe palavras que chegam a você, que você não consegue escutar elas, palavras de pessoas que você pega, ouvindo como vocês estão me escutando, mas você escuta alguém te direcionando por caminhos que você não conhecia, não conseguia ver, mas que você passava todos os dias. Essa é a voz do Espírito Santo. É onde aí extrapolou todo o ordinário, é aí onde o fundo do poço existe a necessidade mais veraz do mundo de jogar uma corda para te pegar, e você não sabe de onde que veio, você não sabe quem está lá em cima. Quando você chega lá em cima, você não vê ninguém, mas você sabe que foi o Espírito Santo. É naquele momento que você fala assim: hoje eu estou a cabo da minha vida, hoje acabou tudo, hoje... É o Espírito Santo. Ele faz isso na vida do filho. Ele faz isso na vida do crente. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. É por isso que a Bíblia nos estimula todos os tempos: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Clame ao Senhor, busque ao Senhor. Não busque em homens, busque no Senhor, porque é Ele que intercede por você, é Ele que quer te conduzir por caminhos que glorificam o nome dEle. Só Ele que faz isso, irmãos. Uma parte da minha família, eles são bem pentecostais. Eles foram para um presídio, certa feita, evangelizar no presídio. E eles estavam na cela de um criminoso aqui de Brasília, um criminoso muito conhecido, muito perigoso. E esse rapaz, ele era tão bandido que ele roubou até a Bíblia dos missionários. Quando os missionários saíram, falou: pegaram minha Bíblia. Falei: tomara que ela seja bem usada. Aquele rapaz, ele estava nos últimos dias da sua vida, segundo a sua consciência. Ele estava certo que ele ia dar cabo da vida dele. Chegou o ponto, chegou o limite. Ele roubou a Bíblia, não sei qual foi o motivo, mas ele encontrou o Senhor falando com ele na palavra de Deus. E quando ele teve a oportunidade de virar alguém que pregava a palavra de Deus, ele disse que naquela noite ele virou para Deus e falou assim: Deus, chega aí, vamos trocar uma ideia, porque não dá mais para ficar do jeito que está. Ele falou que nesse dia ele viu algo sobrenatural e Deus chegou lá e conversou com ele. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo. Ele vai até o presídio para salvar o dele. É o Espírito Santo. Às vezes nós temos medo, irmãos. Estamos engessados por tanto pseudo conhecimento que chega a nós, e parece que nós temos medo de clamar ao Senhor Deus para que Ele possa dialogar conosco. Fala conosco, Pai, nos ajuda, me fala essas verdades, vem ao meu encontro, eu preciso de ajuda, me assiste. Mais uma vez, irmãos, Deus não está tratando conosco como se trata com gado. Deus trata conosco na pessoalidade. Ele te conhece pelo seu nome. Ele se relaciona com você, Ele habita no seu coração. Creia, viva isso. Como é que é esse gemido inexprimível? E agora nós chegamos aqui numa demanda difícil. O verso 26 diz assim, nós não sabemos como orar, nós não oramos como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Tem 3 pontos importantes que eu quero tratar com vocês. Primeiro, essa parte final do verso 26 é dificílima. Não houve consenso na história dos comentadores, dos teólogos, como que se dá isso.
Ou seja, quando você olha os estudiosos em tempos idos, não teve um consenso dos teólogos dizendo assim, o gemido do Espírito Santo é isso. Tão difícil que essa expressão. O pastor Augusto, ele diz no seu comentário a mesma coisa que ele falou no seu livro, A Bíblia e os Intérpretes, falando sobre a dificuldade de algumas partes da Bíblia, que são muito difíceis de nós podermos ser peremptórios do que aquilo significa, porque existem várias dificuldades no texto que nos impossibilitam. Quem leu a Bíblia e seus intérpretes, ele vai falar que existe a dificuldade temporal, ou seja, nós estamos no mínimo 2000 anos distante do Novo Testamento. Existe a dificuldade cultural, a cultura do Novo Testamento, a cultura do Antigo Testamento, elas são diferentes da cultura dos dias de hoje. Existe distanciamento temporal, ou distanciamento autoral. Nós estamos distantes dos autores. Quer ver um exemplo? Alguns autores do primeiro século que escreveram um livro estavam ali junto com a igreja. Se houvesse alguma dificuldade, alguém chegava assim, ô Pedro, rapaz, você escreveu isso aqui, o que significa isso? Alguém podia chegar e tirar dúvida. Hoje nós não temos isso. Existem textos dificílimos dos quais nós não conseguimos chegar a um consenso. E esse é um desses textos. Existem duas possibilidades que a igreja levantou, como se fosse essa possibilidade o gemido do Espírito Santo. A primeira dela é que o gemido do Espírito Santo é a língua estranha, que nós falamos hoje aqui. Não pode ser língua estranha. Essa expressão que Paulo está usando aqui, ela não pode ser língua estranha, porque o uso do glossolalia que Paulo ensina no Novo Testamento, ela tem as suas exigências. Se ela acontece dentro da igreja, ela deve ser acompanhada de interpretação. Ou seja, e é um dom que edifica a igreja, não é um dom pessoal, é um dom que edifica a igreja e tem que ter interpretação. Então, que está fora desse fato, dessa possibilidade. O gemido do Espírito Santo também foi muito mal visto aqui, entendido de várias formas diferentes, porque o gemido do Espírito Santo, ele se assemelha com o que Paulo está falando no capítulo 8, verso 22 e verso 23. Paulo fala que os filhos e a natureza gemem, esperando pelo fim de todas as coisas. Quando nós olhamos para o Espírito Santo gemendo também, é como se nós colocássemos ele no mesmo pé de igualdade. Por quê? A criação e os filhos estão manchados pelo pecado, o Espírito Santo não. Então, segundo esses teólogos, o Espírito Santo não pode produzir um tipo de chegar a Deus semelhantes ao que faz essas duas personagens. Só que o gemido do Espírito Santo expressado pelo apóstolo Paulo é algo tão profundo, é algo tão pessoal e é algo tão divino, que ele se faz como a natureza e como os filhos, para que ele possa produzir no coração do filho algo que só o filho vai experimentar no passar dos dias, na resolução dos seus problemas ou na não resolução dos seus problemas. O que seriam os gemidos inexprimíveis? A cena aqui, tem duas cenas que podem nos trazer uma ilustração bacana do que seriam os gemidos. Vocês já chegaram na casa de uma mãe que tem uma criança recém-nascida, 3 meses, 5 meses, 6 meses, principalmente quando a mãe não está no primeiro filho? A criança começa a chorar. Chora, a mãe fala assim, tá com fome. A criança chora, a mãe fala, é cólica. Não, a criança está com isso, está com aquilo, você vai ver, a maioria esmagadora das vezes é isso. Por quê? Porque a mãe consegue entender o que o filho está sentindo, o que o filho está precisando. Essa é a primeira cena. A segunda cena é quando nós vamos para um velório de um terceiro. Um exemplo, morre alguém, um parente de alguém aqui da igreja, muito querido. E aí você vai para o velório, chega no velório aquele choro, aquele dor, aquele aperto. E uma das dúvidas que muitos irmãos da igreja têm é essa: pastor, o que eu vou falar lá? Quais são as minhas palavras? Quando a gente chega no velório, a gente não fala quase nada. A gente só abraça, balança a cabeça, fica ali, se quebranta. Porque ir ao velório é um diálogo silencioso. Só sua presença já disse tudo. Aquela pessoa que perdeu um ente querido e viu irmãos da igreja, viu amigos ali com ele, e esses amigos, esses irmãos não disseram nada, eles disseram tudo.
Sabe o que é o gemido do Espírito Santo? É uma expressão sem voz. É uma expressão que não traz solução imediata. Os gemidos são manifestações silenciosas. Eles chegam perto dos prantos, dos clamores, que faz com que o coração do eleito, do filho, seja quebrantado e preparado para os desafios particulares. O que não é o gemido? O gemido do Espírito Santo não é o Espírito Santo clamando de joelhos por um crente. Não. Não é o Espírito Santo de joelhos orando por você. Não é isso. É o Espírito Santo colocando no coração do crente a capacidade de entender, se quebrar e caminhar entendendo ou para o entendimento da vontade de Deus para determinadas situações na sua vida. Vou repetir e vou pedir para que vocês prestem atenção. O gemido do Espírito Santo é o seguinte: é o Espírito Santo colocando no coração do crente a capacidade de entender, se quebrar e caminhar entendendo ou para o entendimento da vontade de Deus para determinadas situações na sua vida. Muda completamente a história. O Espírito Santo estava intercedendo por Paulo quando Paulo clamou pelo espinho na carne. Houve solução? A vontade de Paulo foi feita? Não. A vontade de Deus foi feita. E o Espírito Santo fez com que o coração do Paulo entendesse nos sofrimentos, nas dores, nas lágrimas, qual era a vontade de Deus para a sua vida. E Paulo continuou caminhando. Sabe o que isso significa? Que quando o Espírito intercede por nós, ele interage de uma profundidade no nosso coração e de tal forma no nosso coração que só ele tem essa capacidade de fazer e nos capacita a viver Deus naquilo que Deus quer para nossas vidas. Isso é a intercessão do Espírito Santo. E é aqui que entra o verso 27. Olha o verso 27 aí, irmãos. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. E é aqui que entra o verso 27. O Pai e o Espírito numa interação santa. O Pai sonda o coração do crente. O crente que foi forjado pelos gemidos inexprimíveis irá orar segundo a vontade de Deus. Aí nessa hora Paulo teve que orar assim: ô Pai, me dá forças para eu continuar com esse espinho na carne glorificando teu nome. Percebe a diferença? O Espírito agora capacita o crente, com Deus sondando o coração dele, fazendo com que o crente entenda a vontade de Deus. Ele começa agora a pedir a Deus para que ele capacite ele mesmo a viver essa vontade, que boa parte das vezes não é agradável pelo nosso coração. Essa é a intercessão do Espírito Santo, capacitar você a viver a vontade de Deus. E a maioria das vezes a gente não quer isso, porque a vontade de Deus, boa parte das vezes, não é a nossa vontade, mas é a vontade dele que vai prevalecer. Então, quando eu orar a Deus, a oração mais sábia é essa: Senhor, me capacita a entender qual é a tua vontade e forja toda a minha vida para que eu viva em conformidade à tua vontade. Que minha igreja entenda qual é a tua vontade. Que eu, como pai, como marido, como filho, como alguém que está inserido na sociedade, entenda a tua vontade. Não permita que os desejos ímpios do meu coração prevaleçam diante das demandas particulares da minha vida, mas que a tua vontade prevaleça e eu viva assim. Essa é a intercessão do Espírito Santo. Quando você olha para um crente que vive intercedido pelos gemidos inexprimíveis do Espírito Santo, você chega perto de alguém que é diferente da sociedade. Você chega perto de alguém que é diferente de toda a igreja praticamente. Por quê? Porque é alguém que vive Deus na mais plena possibilidade humana. Viver Deus é isso. É rejeitar o que o meu coração quer, aprender o que o Espírito Santo está forjando e viver
todos os dias a conformidade do Espírito Santo na minha vida, chorando, sofrendo, sorrindo, brincando, clamando, caminhando e esperando aquele grande dia. Esse é aquele que é forjado pelos gemidos inexprimíveis do Espírito Santo. O resto é o evangelicalismo dos dias de hoje. Essa igreja maravilhosa, próspera e rica, cheia de rituais, cheia de formalidade, que está aí vivendo e desfrutando do bom e do melhor, comendo pizza todo domingo, festejando, brincando e gozando das felicidades que o Deus dele está dando para eles. O resto é tudo balela. Encontrar um crente hoje que viva e que entenda com gemidos inexprimíveis o que o Espírito Santo está forjando no seu coração é difícil. Percebe por que a Bíblia fala muitos são escolhidos, mas poucos são salvos? Percebe por que essa igreja que se diz evangélica dos dias de hoje, quando for passar na peneira, não vai ficar quase ninguém? Quando passar na peneira não vai ficar quase ninguém. Por quê? Porque é uma igreja que faz só as suas vontades. Eu quero trazer essas verdades do verso 26, principalmente essa que nós falamos, para que nós possamos aplicar ela nos dias de hoje. Eu quero trazer da seguinte forma: como que nós trazemos essas verdades para os dias de hoje? A primeira que eu quero trazer para vocês é essa: reconhecendo nossa limitação e necessidade de ajuda do Espírito Santo e de irmãos crentes levantados por Deus. Existem duas proposições que eu quero compartilhar com vocês e eu vou abrir aspas. Quando nós oramos sem o auxílio do Espírito Santo, certamente nos colocamos em pé diante de Deus. Quem falou isso foi Karl Barth. Sabe que texto bíblico eu vejo quando eu me deparei quando eu li esse texto? Lucas 18, capítulo 18, verso 9 ao verso 15. A Bíblia fala que o publicano e o fariseu vão diante de Deus. E o publicano ora a Deus. E o fariseu ora a Deus. O publicano ora a Deus em pé, altivo, certo dos seus méritos. Obrigado, Deus. Obrigado. Sou religioso. Eu sou o cara. Não sou semelhante a esse miserável que está aqui do lado. Eu sou demais. Estou parafraseando, tá, irmão? Alguém vai ler a Bíblia e vai falar: pai, não está aqui não. Mas é mais ou menos isso que aquele infeliz estava falando. Quando Karl Barth escreveu isso aqui, eu vi na hora a imagem desse homem diante de Deus. Sou eu. Obrigado, porque eu não sou pecador igual esse miserável que está do meu lado. Quando nós oramos sem entender que nós devemos ser intercedidos pelo Espírito Santo, nós somos semelhantes a esse publicano, a esse fariseu. Obrigado porque eu sou bom. Obrigado porque eu me fiz crente. Obrigado porque eu entendo os teus. Eu sou o intérprete do Senhor. Obrigado porque eu me salvei. Obrigado por... Quando nós entendemos a intercessão do Espírito Santo com gemidos inexprimíveis, nós não chegamos a Deus quebrados, pequenos, limitados, necessitados, contritos. E não só com Deus, não só na oração, com todas as outras pessoas. Mas tem alguns crentes que você transita na sociedade e passa perto deles, que você fala: meu Deus do céu, isso aqui deve ser um deus, esse homem. Essa mulher deve ser uma deusa. Você chega perto da pessoa, se a pessoa está altiva, poderosa, grande, você fala: meu Deus do céu, de onde saiu essa quimera? De onde saiu essa coisa? Porque pensa que ele é. Fala: rapaz,
Está repleto de pessoas assim no nosso meio. Parece que são pessoas que entendem que Deus precisa de favor deles. Infelizmente, o meio reformado é um local onde existe muito dessas pessoas. Vai para esse local que você vai ver. Os caras, eu já li tantos livros, eu estudei local tal, eu tive a oportunidade de estudar com fulano de tal, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você fala, rapaz, não tem nem um espaçozinho para o Espírito Santo aí, não? Não tem nem um espaçozinho para Deus aí nessa sua chocarrice, não? É um meio difícil. Não são todos, mas boa parte deles são assim. Poderosos, sábios. Teve um pastor que eu conheci no decorrer da minha vida que eu qualifico como o intérprete de Deus, o exegeta de Deus. Quando Deus tem dúvida em relação a um texto bíblico, chama esse pastor. Aí ele vai lá e interpreta. Não, eu só quis dizer isso. De tão... Você vê a altivez desse ser humano. Está cheio de gente assim. Cheio de gente assim. Toda vez que você se colocar diante de Deus, lembra, você é pó. Pó. Você não tem nada que chama a atenção de Deus. Você não é nada. E toda vez que você for se comunicar com um semelhante, lembre-se, você não é maior e nem menor. Aí tem um semelhante na tua frente. Pode ser um transeunte, do mesmo tamanho. Pode ser uma prostituta, está do mesmo tamanho. Pode ser um perpetrador, está do mesmo tamanho. Você não é melhor, você não é maior, você não tem uma estrelinha na testa falando que você é o favoritinho de Deus. Baixa a bola, seja humilde, seja pequeno, seja você mesmo. O problema é que para que nós possamos entender o que nós somos, às vezes Deus tem que nos levar para o pó, para a lama. Não quero ir para lá não, irmãos. Aprenda só pelo que você está ouvindo. Aprenda só pelo que você está ouvindo. Uma segunda proposição é feita por João Calvino e eu abro aspas. Sem a intercessão do Espírito Santo, somos como cegos diante de Deus. Ou seja, somos como pessoas que não sabem por que caminhos estão indo, mas continuamos indo dizendo, eu posso, eu consigo e eu vou. Sejamos isso não, irmãos. Não façamos isso não. Se existe uma coisa que está muito faltosa nos crentes nos dias de hoje, é paciência. Sabe? Para um pouco. Vamos pegar o cenário de um time de futebol. O cara que trabalha ali no meio do campo é aquele que para a bola e olha as melhores possibilidades para que ele possa estar articulando a melhor jogada. Para a bola ali no meio do campo. Calma. Não vai ser você que vai dar conta. Não é o seu talento, não é a sua sabedoria, não é a sua inteligência, não é a sua beleza, não é a sua força, não são os seus bens. É o Espírito Santo que conduz você para glorificar a Deus. Então calma. Não, mas eu tenho que resolver agora. Calma, filho. Não, mas eu tenho que falar agora. Calma. Não, mas eu tenho que fazer para ontem. Calma, infeliz. Calma, pelo amor de Deus. É nesse momento, é nessa calma, que talvez o Senhor Deus fale no seu coração o caminho que você tem que seguir. A ansiedade está fazendo com que a gente fique louco. Não compensa, irmãos. O segundo ensino que deve ser aplicado nos dias de hoje é esse. Seremos auxílio de Deus para muitos irmãos. Sabe por quê, queridos? Quando o Espírito Santo trabalha no nosso coração e nos forja para entendermos que somos possibilidades para vivermos para Deus, Ele nos faz auxílio para o próximo. E aí onde que eu falo que o Senhor Deus chama os mais velhos, os mais experientes, os oficiais, para que eles possam ser auxílio. Só que nós temos um fator importantíssimo aqui. Para que você possa ser auxílio de Deus, instrumento de Deus aqui na terra para irmãos, existe um banquinho tripé. Já viu aquele banquinho que tem 3 pés? Tripé? Para que você seja auxílio de Deus aqui, você tem um banquinho tripé. Você tem que ter experiência de vida, conhecimento bíblico e testemunho de vida. Se quebrar algum desses, cai. É por isso que tem muita gente que fala assim, eu sou isso.
Cadê as básicas qualidades? Ah, não tenho, então fica quieto. Deus chama para você auxiliar pessoas e viver como auxílio de pessoas quando você tem conhecimento da palavra, irmãos. Você vai falar da novela da Globo para os irmãos? Você vai falar do livro do Harry Potter? Você vai falar das crônicas de Nárnia? Você vai falar do que o seu pastor tem pregado? Não, é do que Deus tem feito na sua vida. E isso tem que estar amalgamado pelo seu conhecimento da palavra. Eu bati nessa tecla, acho que no primeiro domingo. Existe uma escassez hoje de pessoas que são úteis para serem exemplo e serem condução de auxílio de irmãos dentro da igreja. Meus irmãos, Deus está forjando nosso coração e o Espírito Santo faz isso. Experiência de vida, conhecimento bíblico e testemunho de vida. Se você está sendo auxiliado por alguém e essa pessoa não tem isso, sai fora. Você vai se quebrar. Você vai se quebrar. Não é qualquer um não, irmãos. Não é qualquer um que serve para auxiliar não. É certo que Deus usou mula no passado. É certo que se Deus usou mula, vai usar algumas pessoas nos dias de hoje. Mas que possa ser efetivamente um auxílio de Deus na comunidade, tem que ser alguém que amalgue esses 3 características no mínimo. Porque senão você vai atravessar no meio do caminho. Mulheres, e eu falo para vocês com todo temor, porque a onda avassaladora do feminismo que está sobre vocês, muitas de vocês não estão conseguindo nem perceber. Orem junto com seus maridos. Procure um pastor, procure um conselheiro. Vocês não têm nem ideia do que está acontecendo. Muitas estão sendo abduzidas, levadas. Mas é muita gente. A igreja evangélica está sendo solapada pelo feminismo. O auxílio imediato que você tem é o seu marido dentro de casa. Pelo amor de Deus, cuidado. Mulheres, mães de mulheres, cuidem das suas filhas. Orem por suas filhas. Amem suas filhas. Instruem suas filhas. Porque a coisa está feia, irmãos. A coisa está esquisita. Pais, homens, maridos, sejam auxílios. Vocês que são mais velhos, procurem, peçam a Deus essas características, serem experientes nas demandas ruins da vida de vocês, que o Espírito Santo conduziu por caminhos divergentes e que vocês passaram por sofrimentos. Peçam para o Espírito Santo para que eles conduzam vocês para o conhecimento bíblico, porque conhecimento, experiência de vida sem conhecimento bíblico não serve, não vai glorificar a Deus, não vai fazer o que é certo, vai fazer potoca, vai apontar por caminhos errados. E já tem muita gente fazendo isso, irmãos. Se for para procurar alguém experiente, procura lá no mundo. Procura um velho, uma velha lá no mundo. Na igreja não pode, tem que ser conhecimento bíblico. O nosso ensino, a nossa instrução é pela palavra, não é pelo que... eu vivi isso, então vai ser isso. Não é assim, irmãos. Pelo amor de Deus, despertem, acordem. O fulano de tal falou, a fulana de tal falou. Pelo amor de Deus, isso é tolice. Estou vendo muita gente quebrando na cara com a mesma besteira, o mesmo erro, o mesmo tropeço. Fulano de tal, o pastor, o fulano, o irmão, não importa o que ele falou. É bíblico. Existe consonância. É bíblico. Se o Papa representasse a autoridade para nós, não importaria nem o que o Papa falou, se ele não estivesse sendo bíblico. Isso é maturidade, irmãos. Pastor, por que o senhor está falando isso de novo? Porque no nosso meio está acontecendo isso e eu tenho que zelar por vocês. Eu vou continuar batendo nessa tecla. E tem que ter testemunho de vida, irmãos. Testemunho de vida é dentro de casa. Testemunho de vida é na comunidade. E testemunho de vida é na sociedade que o cerca.
Como é que você quer ser um conselheiro dentro da igreja, sendo que você tem uma vida porca? Me digam. Como é que você quer ser o sabichão, a sabichona, sendo que nem a sua casa testifica a sua fé? Tem lógica isso? E tem muita gente, irmãos, tem muitos pastores vivendo isso, pelo amor de Deus, acordem. Não é porque o camarada está na televisão, não é porque o camarada escreve livros que ele é referência, não é, pelo amor de Deus. Despertem. Despertem. O testemunho de vida comunica o que Deus está fazendo na sua casa, na sua família, nas suas escolhas. O terceiro ponto que eu quero tratar com vocês, como ensino para os dias de hoje, a paz que deve reinar no coração do crente deve ser incomparável. Incomparável por quê, pastor? A Trindade está em plena harmonia sobre a vida dele. Lembra que nós estudamos na escola bíblica? A criação revela uma criação trina. E por que o crente deve estar em paz? Porque a Trindade está em plena harmonia na vida dele. Olha só, preste atenção no que eu vou falar. O Pai determinou a sua salvação antes da fundação do mundo. O Filho morreu na cruz do Calvário, concluindo a obra exigida pelo Pai. E agora o Espírito Santo comunica toda essa verdade no coração desse crente. O Espírito Santo justificou, apontando que no sacrifício de Cristo, o velho homem desse crente morreu lá na cruz do Calvário. Ele está em processo de santificação e nas suas fraquezas é assistido diretamente pelo próprio Espírito Santo. Paz. Paz. Um dos textos que mais me chamam a atenção, que mais me confrontam como crente, é o texto quando Jesus chega ali com seus discípulos depois da sua morte, de forma sobrenatural entra naquele ambiente e fala para os seus discípulos assim: paz, meus filhos. Imagina como é que estava a situação lá dentro. Poucos momentos após a morte de Cristo, nós vamos ser perseguidos também. Acabou a mensagem, acabou o ministério. Paz, meus filhos. Só Deus traz essa paz ao nosso coração. Só Cristo infunde essa paz no nosso coração. Se você é crente, querido, você vive em paz. Você pode ter perdido tudo. Você pode estar passando as maiores debilidades da sua vida. Você pode ter sido abandonado por todos. Mas uma coisa que não vai faltar no seu coração é paz. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo trabalhar no seu coração com gemidos inexprimíveis, até a solidão do mundo não te perturba. E o que é interessante, o que mais você encontra nos dias de hoje é crente que não tem paz. Mas pastor, o que vai ser amanhã? Eu não sei nem se vai ter amanhã. Mas pastor, estou endividado. Tá, também, quem é que não está endividado no dia de hoje? Pastor, eu sou feio, pastor, não arrumo ninguém, tá? São dois. Fica calmo, irmão. Pastor, tô doente. Tá bom, irmão, também tô doente. Tá todo mundo doente, irmãos. Pastor, eu vou morrer. Vai também, eu também vou morrer. Mas vamos em paz, irmãos. Você olha para as pessoas estão se matando, se degladiando. Que falta de paz é essa? Aí você fala, será que essa pessoa é crente? Será? Difícil. Por último, meus irmãos, os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo nos conduzem para um posicionamento agradável diante de Deus. Ou seja, as minhas palavras, as minhas ações, a minha inércia irão glorificar o Senhor Deus. Aqui nós chegamos num momento complicado. Aqui nós chegamos nas verdades incontestáveis de Deus escritas na palavra, com aquela expressão dos crentes que falam assim: Deus me falou isso. Você quer ver um exemplo disso? É quando você encontra um esposo, pai de filhos, que simplesmente ele bateu na cabeça dele e falou assim: eu vou ser missionário, estou indo para a África, estou indo para o local tal, vou passar não sei quanto tempo lá. Você fala assim: e sua esposa e seus filhos? Não, eles vão ficar aí, vão ficar me esperando. Você falou: irmão, mas isso é bíblico. Não, mas Deus falou isso comigo, Deus falou para eu fazer isso. Aí acabou, né? Se Deus falou com ele, quem sou eu para falar o contrário?
É o crente que fala assim: eu vou casar, pastor, vou casar. Arrumei uma pessoa, vou casar. Você falou, bacana e tal. Ela é de qual igreja? Ela não é da igreja, não. Eu falei, o quê? A Bíblia fala que não pode. Não, mas Deus falou comigo. Aí acabou. Se Deus falou com ele, quem sou eu? Não, pastor, vou comprar tal coisa, vou fazer tal coisa, e você sabe que é fora da curva, não tem base bíblica. Irmão, presta. Não, Deus tranquilizou meu coração. Se Deus tranquilizou seu coração, irmão, quem é um homem que possa apontar o contrário? Quando nós somos habitados pelo Espírito Santo, quando o Espírito Santo geme por nós, intercede por nós com gemidos inexprimíveis e nos conduz por caminhos que fazem aquilo que é antagônico à vontade do nosso coração, as nossas práticas de vida são bíblicas. Elas são bíblicas. Cristo vai ser visto em tudo. Então, se você estiver fazendo alguma coisa que Cristo não está sendo glorificado, entenda. Provavelmente o Espírito Santo não está intercedendo por você, porque talvez você nem é filho. Ou está fazendo e você está indo contra a vontade de Deus. Está indo contra a ação do Espírito Santo. E eu não sei até quando você vai prevalecer. Mas essa guerra um dia vai acabar. E quem vai perder vai ser você. Não faça isso, queridos. Não faça isso. Na sua casa, o que você deve estar fazendo, Cristo deve estar sendo visto. O seu relacionamento com o seu cônjuge, quem deve estar sendo visto é Cristo. No seu trabalho, quem deve estar sendo visto é Cristo. Na sua vida financeira, quem deve estar sendo visto é Cristo. E em tudo da sua vida, quem deve estar sendo visto é Cristo. Ou então você vem com essa conversa mais esfarrapada e evangélica do dia de hoje. Ah, pastor, mas eu orei e Deus falou para eu fazer isso. Se Deus falou, segue em frente. Porque ninguém vai ser maior do que Deus, né? Então, segue em frente que talvez você esteja certo. Queridos, que esse texto tenha mexido com o coração de vocês. Que essa palavra tenha perturbado vocês e esteja fazendo, desde o primeiro domingo que nós estamos meditando nela, com que vocês estejam mudando nas pequenas e nas grandes coisas das vidas de vocês. Eu tenho passado dificuldade por causa desse texto, muitas dificuldades. Espero que esteja acontecendo o mesmo com vocês. E que Deus abençoe muito vocês e dê graça para que vocês apliquem essas verdades bíblicas na vida de vocês. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti agradecidos, Pai. Agradecemos por Tua palavra. Agradecemos, Senhor, porque sabemos que somos Teus filhos, Senhor, ovelhas do Teu rebanho. E Te pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor continue conduzindo os nossos passos, Senhor. Que o Teu Espírito Santo forge e modele, Senhor, os desejos do nosso coração. Que nós não sejamos crianças, nem meninos da fé. Que nós não sejamos seduzidos pelas seitas que estão presentes nesse mundo. Que nós não sejamos seduzidos, Senhor, pelos engodos de Satanás. Que nós possamos viver a Tua palavra, Senhor, e glorificar o Teu nome em tudo, Pai. É por Cristo Jesus que nós oramos. Amém.